Bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso de teologia. Nesta aula, então, nós vamos começar a estudar a teologia bíblica, uma introdução às Sagradas Escrituras. Qual os objetivos, então, desta aula? Compreender o que são as Sagradas Escrituras e sua importância para a vida cristã. Explorar a estrutura, os livros e os principais temas da Bíblia. Aprender a interpretar corretamente as Escrituras à luz da fé católica. Introdução. O que são as Sagradas Escrituras? Definição e importância. As Sagradas Escrituras são o conjunto de livros que a Igreja Católica considera inspirado por Deus e que constituem a base escrita da revelação divina. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, sendo transmitida através da experiência de fé do povo de Israel, o Antigo Testamento, e da vida e ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, o Novo Testamento. Ela é autoridade para a fé e prática cristã, orientando a vida do cristão e sua relação com Deus e com os outros. A Bíblia como fonte de revelação. Revelação é o modo como Deus se manifesta ao ser humano. A Bíblia é a principal forma escrita e acessível. A estrutura da Bíblia. A Bíblia ela é composta por 2 testamentos, Antigo e Novo. O Antigo Testamento contém 46 livros divididos em várias seções. O Pentateuco ou Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que narram a criação do mundo, a história dos patriarcas e a formação do povo de Israel. Os livros históricos, que relatam a história do povo de Israel, desde a conquista da Terra Prometida até o período do exílio e o retorno a Jerusalém. Os livros poéticos e sapienciais, que contêm poesias, cânticos e ensinamentos sobre sabedoria e vida prática. E os profetas, maiores e menores, os escritos de profetas que falavam em nome de Deus, advertindo e anunciando o futuro do povo de Israel. E aí temos o Novo Testamento, que contém 27 livros que se concentram na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo e no início da Igreja. Os Evangelhos são 4 livros que narram a vida, morte e ressurreição de Jesus. Os Atos dos Apóstolos relatam das primeiras atividades da Igreja após a ascensão de Jesus. As epístolas, as cartas escritas por São Paulo e outros apóstolos para as primeiras comunidades cristãs, abordando questões de fé, moral e prática cristã. E o Apocalipse, livro que trata das visões de São João sobre o fim dos tempos e a vitória final de Cristo. A divisão e ordenação dos livros. A Bíblia, ela não segue uma ordem cronológica, mas sim uma ordenação por temas e tipos literários. O primeiro livro da Bíblia que foi escrito foi um Cântico de Débora, no livro dos Juízes. Não foi o primeiro, o livro do Gênesis. E o último livro a ser escrito foi o Apocalipse. O Antigo Testamento, então, ele prepara o terreno para o Novo Testamento, que cumpre as promessas feitas no Antigo Testamento. A inspiração e autoridade das Escrituras. O que significa ser inspirado? A Igreja ensina que a Bíblia é inspirada por Deus, o que significa que, embora tenha sido escrita por autores humanos, eles foram guiados por Deus para registrar as verdades necessárias à salvação. Isso não significa que os escritores da Bíblia estavam em transe ou foram simples instrumentos passivos, mas que sua inteligência, estilo e contexto cultural
foram tocados por Deus para transmitir uma mensagem divina. A autoridade das Escrituras. A Bíblia, sendo palavra de Deus, tem autoridade para ensinar e orientar os cristãos. Ela contém tudo o que é necessário para a salvação. A Igreja, como guardiã e intérprete da Bíblia, ela é responsável por assegurar que a palavra de Deus seja corretamente entendida e aplicada. A interpretação das Escrituras. A interpretação das Escrituras deve ser feita dentro da tradição da Igreja e à luz do magistério, o ensino oficial da Igreja. A Bíblia não deve ser interpretada de forma isolada, mas sempre levando em consideração o conteúdo, o contexto histórico, cultural, linguístico e a unidade da mensagem de toda a Escritura. O método da Bíblia. A Bíblia como um livro de fé e vida. A Bíblia não é apenas um livro para ser lido, mas um livro para viver. A leitura deve ser feita com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. A leitura orante é uma maneira fundamental de ler as Escrituras, é orando com o texto, permitindo que ele fale ao coração e também transforme a vida, através da léxio divina. Os sentidos da Escritura. Sentido literal. O significado direto do texto, o que ele realmente diz. Exemplo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Sentido alegórico. É a maneira como o texto aponta para Cristo e para a realidade do Novo Testamento. Exemplo, o sacrifício de Isaque, que prefigura o sacrifício de Jesus. O sentido moral, o ensinamento sobre como viver de acordo com a vontade de Deus. E o sentido anagógico, o que o texto diz sobre o destino final da humanidade, especialmente a vida eterna. A leitura contextual e histórica. Antes de aplicar um texto à vida cotidiana, é importante compreender o contexto histórico e cultural em que ele foi escrito. O contexto histórico, como a cultura, os costumes e as circunstâncias, nos ajuda a entender melhor a mensagem e a forma de aplicação. Por que muitos protestantes erram no estudo da Bíblia? Porque simplesmente eles não levam isso em consideração. Eles acham que a Bíblia é um instrumento de interpretação pessoal, e ela não é um instrumento de interpretação pessoal. Você tem que levar em consideração o contexto histórico, né, a cultura, os costumes e as circunstâncias. Então precisa de muito estudo para conseguir interpretar corretamente. O papel da Igreja na interpretação das Escrituras. A tradição e o magistério. A Igreja tem o magistério, ou seja, a autoridade para interpretar corretamente as Escrituras. Desde os tempos dos apóstolos, a Igreja tem interpretado a Bíblia à luz da tradição. A tradição inclui os ensinamentos orais e as práticas da Igreja, transmitidos desde os primeiros cristãos até hoje. A Bíblia na liturgia. A Bíblia é lida e proclamada na liturgia da Igreja, especialmente na missa, onde as leituras da palavra de Deus têm um papel central. A Igreja também oferece comentários e homilias que ajudam a entender a palavra de Deus em seu contexto e aplicá-la à vida cotidiana. Aplicação prática. Como ler e meditar a Bíblia no meu dia a dia? Dicas para a leitura pessoal. Comece com os Evangelhos. A leitura dos Evangelhos é essencial, pois eles falam diretamente sobre a vida de Jesus Cristo, que é o centro da fé cristã. Use um plano de leitura. Divida a leitura da Bíblia em porções diárias para não se perder. Existem diversos planos disponíveis para ajudar na leitura anual da Bíblia. Anote suas reflexões. Tenha um caderno ou diário para anotar aquilo que Deus fala ao seu coração enquanto lê. A meditação da palavra. Meditar sobre a palavra significa refletir profundamente sobre o que o texto quer dizer e como ele se aplica à sua vida. A leitura devocional. Ao ler a Bíblia, faça uma oração antes e depois.
pedindo ao Espírito Santo para guiá-lo e ajudá-lo a viver conforme a palavra de Deus. Conclusão: a Bíblia é a palavra de Deus, revelando sua vontade e orientando a vida cristã. A leitura da Bíblia deve ser feita com fé, com oração e com auxílio da tradição e do magistério da Igreja. A Bíblia deve ser lida regularmente. Devemos confiar na sua capacidade de transformar vidas e conduzir ao encontro com Deus. E uma pergunta que fica para a nossa reflexão: como que você pode começar a aplicar a leitura da Bíblia em sua rotina diária? Na nossa próxima aula, então, a gente vai estudar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e até a nossa próxima aula.